Olá, amigos do Caminhando com Jesus. É com muita alegria que hoje eu venho aqui me sentir um pouquinho mais próximo de todos. Apesar desse nosso distanciamento, temos essa opção do vídeo que nos faz sentir pelo menos um pouco mais próximo, conversando com vocês, amigos, companheiros da nossa casa. E hoje eu vim aqui trazer um assunto que é um assunto assim, muito estudado dentro da mediunidade, que é a obsessão, e também assim, com muitas dúvidas em relação àqueles que estão estudando, os que frequentam, né? Que é a obsessão. Mas hoje nós vamos aqui falar de uma obsessão específica, que é a obsessão espiritual. A obsessão espiritual é quando é de um ente desencarnado, um espírito, para um encarnado. Nós estamos aqui espíritos encarnados. Então, entre os dois planos, espiritual e o plano material, origem do plano espiritual para o plano material, que somos nós aqui. Então, de espíritos desencarnados para espíritos encarnados, como nós. Estou fazendo essa colocação inicial porque nós temos outros tipos de obsessão. Bom, o que é obsessão? A obsessão é uma perturbação contínua, né? É um domínio da mente em alguma pessoa, em algum espírito. Então, quer dizer, quando tua mente está sendo conduzida, então você está sofrendo uma obsessão, uma interferência, uma condução na sua mente, tá? Isso pode acontecer entre encarnados, entre uma e outra pessoa encarnadas. Isso daí a psicologia, a psiquiatria lidam melhor com isso, que normalmente aqueles casos assim de condicionamento mental, de imposição por autoridades, né, por pais e filhos, por ciúmes, né, entre pessoas, por invejas que fica fazendo aquela vibração mental entre um e outro. Né? Isso, assim, a psicologia trabalha melhor isso daí e é resolvido esses problemas que interferem no pensamento, que a pessoa fica com aquele pensamento conduzido em relação a uma outra pessoa também, do convívio dela, pessoa encarnada, né? Mas nós vamos falar aqui um pouquinho mais a respeito do tipo de obsessão espiritual. Acontece também de encarnados estar fazendo uma obsessão, quer dizer, ter uma mente física com uma condução mental com o desencarnado. Isso normalmente acontece nos casos da não aceitação do desencarne. Então, aquelas saudades, aquela lembrança, então fica fazendo pensamentos e aí o espírito desencarnado percebe, sente e isso interfere nele, no seu processo de readaptação no mundo espiritual, né? Mas isso é um assunto para um outro momento, uma outra palestra, como também no caso de desencarnado para desencarnado, então acontecendo só no plano espiritual, as obras de André Luiz, Dr. Inácio Ferreira e outras obras complementares, vem nos contando que no plano espiritual também entre os espíritos há essa condução mental, né? Então, assim, tem espíritos que conseguem pegar para os seus grupos outros mais frágeis e conduzir mentalmente, dar ordens, né? Então, tudo que é condução mental. Nós vamos falar especificamente, né, do caso, né, da origem, né, ser de desencarnado para encarnado. E como que acontece isso? Kardec, no livro dos Médiuns, ele começa ele fez um estudo, tem um capítulo específico para isso, ele fez muito estudo sobre isso, e ele começa assim, dizendo que a obsessão ela é um domínio que um espírito
consegue adquirir, lograr, né, sobre uma pessoa encarnada, tá? Então, aí, quando esses espíritos conseguem ter esse acesso, conseguem fazer essa interferência, é chamado de obsessão. E ele também fez alguns estudos, e ali ele divide em tipos, né, de obsessão, que pode ser simples, fascinação, subjugado, dependendo do grau de constrangimento. É esse o termo que ele usa. Quer dizer, então, dependendo do grau dessa interferência, então vai ser uma obsessão mais simples, quer dizer, apenas algumas intuições, alguns pensamentos que vêm, como chegar até a causar mudanças de pensamento, como no caso da fascinação ou subjugação, quando interfere até na vontade, né? Mas e aí, eles podem fazer isso com a gente? Podem, mas isso depende de você, né? Depende de cada um permitir esse acesso, né? Não é assim, nós não estamos assim à mercê dos espíritos, né? Então, quer dizer, um espírito ou por vingança ou por algum laço afetivo continua ali do lado, fica interferindo nos seus pensamentos, né? Nós precisamos, eles precisam que a gente dê acesso para que isso aconteça, né? E no livro dos Espíritos, né, na obra básica da nossa doutrina, na questão 459, Kardec chegou a perguntar para os espíritos se os espíritos interferem no nosso pensamento e ações. E eles respondem que sim, que mais do que imaginamos, que de primário seriam eles que estariam nos conduzindo. Mais ou menos assim com essas palavras. Quer dizer, então ele já deixa claro que existe uma interferência, né, nos nossos pensamentos. E existe porque nós vivemos nesse mundo espiritual, né? Os espíritos não estão lá em cima, não estão lá embaixo, eles estão aqui, nesse nosso mundo, né? Porque o mundo que nós vemos com os nossos olhos, um mundo tangível, um mundo perceptível. Mas hoje a ciência já traz, hoje nós temos conhecimento, que aqui também nós sabemos que tem algo, muitas coisas que nós não vemos, né? O ar que respiramos, o oxigênio, a eletricidade, o som, quer dizer, e aí a ciência veio, a medicina veio, tem ultrassom, tem raio-x, tem várias coisas que nós não vemos, mas que a ciência já provou que existem, né, ao nosso redor. E a mesma coisa acontece, né, no plano espiritual. Aqueles que desencarnam permanecem com a sua consciência, permanecem com o seu pensamento, que são as características do espírito. E ali eles carregam suas virtudes, carregam seus sofrimentos, seus vícios, quer dizer, então desencarnam com aquilo que faz parte do espírito. A matéria fica. E isso daí faz parte desse nosso mundo em que vivemos. E a doutrina espírita, através de Kardec, ela nos faz compreender que isso é uma coisa natural. Ele tirou o sobrenatural da parte espiritual, né? Ele vem nos explicando que faz parte das leis da natureza e que eles estão nesse nosso mundo naturalmente, como as outras coisas que nós também não enxergamos, que não são tangíveis, estão, né? E como que eles interferem? Através do pensamento, né? Quer dizer, o próprio dicionário já traz isso, Kardec foi estudar, inclusive ele diz, né, que esses espíritos eles podem vir por várias causas, né, inclusive sem maldade, né? Mas como é que eles assim se aproximam? Também lá no Livro dos Espíritos, questão 278, e em outras questões também, eles vêm nos falar que eles se aproximam através das afinidades. Então, os nossos pensamentos, os nossos gostos, os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos fluem nos nossos pensamentos, atraem esses que ainda estão com os mesmos sentimentos, os mesmos gostos, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos. Então, é uma questão de vibração. Então, nós vamos sofrer interferência daqueles que estão na mesma vibração nossa, tá?
E se a gente está passando ou está tendo sentimentos como mágoa, ressentimento, inveja, ódios, irritação, tudo isso daí vai fazer com que espíritos também que estejam ainda sentindo isso se aproximem e que tenham essa afinidade. Inclusive daqueles que têm as necessidades ainda dos vícios que nós temos aqui, por exemplo, os vícios de substâncias químicas, o álcool, o fumo, a droga, né? Todos os tipos de droga, sexo, alimentação, quer dizer, todos esses excessos, né? Todas essas necessidades que temos aqui, vícios, tudo isso daí também muitos ainda têm necessidade quando desencarnam e ficam próximos e se aproximam quando a gente tem esses gostos, né? Esses desejos, essas paixões, né? Que nós classificamos como nossas fraquezas. Então, eles encontram brechas, né? E Sueli Calda-Schuster, que é uma médium excelente, que tem feito grande contribuição, ela tem o livro Obsessão e Desobsessão, em que ela chama essas nossas fraquezas de brechas psíquicas, né? Então, é aonde a gente dá margem para receber essa influência. E essa influência é tanto para o bem como para o mal, porque nós temos também os nossos protetores, os nossos anjos guardiões, aqueles que estão junto conosco, que nos protegem. Eles têm a missão, eles escolheram ficar junto conosco, né? Mas muitas vezes eles não conseguem nos ajudar, devido ao nosso pensamento não favorecer com que eles se aproximam. Eles nos ajudam como? Dando boas intuições, né? Então, todos nós temos pensamentos, eu vou fazer isso, fez e deu certo. Não, não vou lá, não foi e foi bom. Quer dizer, então, pensamentos que vêm e que a gente acaba fazendo, acaba acontecendo, tendo aquela atitude e que isso daí foi bom, né? Foi uma coisa que nos fez bem para nós ou para outros, mas foi bom. Então, ele nos ajuda, assim, com as intuições. Mas ele tem dificuldade de se aproximar da nós se nós não tivermos um pensamento que ele possa transmitir esse pensamento para nós, essa intuição para nós via psíquica. Então, nós começamos a nos sintonizar melhor através do quê? Da oração, da prece, né? Quando nós elevamos o pensamento, pensamos em Jesus, que nos ensinou o amor, nos ensinou o perdão. Quando nós fazemos a nossa prece, eu costumo dizer que a prece é o nosso escudo. Através dela é que nós conseguimos ter essa sintonia com os bons espíritos. Por isso que esses outros pensamentos ligados às nossas imperfeições, ainda aos nossos vícios, às nossas tendências, né? A maledicência, porque o julgamento com o outro é muito fácil, né? Nós fazemos toda hora, a irritação. Então, toda essa falta de compreensão faz com que também, né, eles se utilizem dali. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livro excelente, que nos ajuda muito a entender como, né, esse pensamento vai construindo as ações, e ele, nesse livro, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim que nós temos que aprender a construir caminhos do pensamento. Então, ele nos ensina que a gente tem que ir modificando os pensamentos para construir bons caminhos de percurso do pensamento, porque aí nós conseguimos entrar numa boa vibração, né? Ter a aproximação, a influência espiritual de bons pensamentos, de bons companheiros espirituais, né? E ali ele começa esse livro, Emmanuel, né, que foi o guia espiritual de Chico, que psicografaram, né? Ele fez a psicografia de muitos livros ali com o Emmanuel, parceiro dele. Ele começa dizendo assim, que a mente é o espelho da vida por toda parte. Então, tudo começa na mente, né? Nós construímos a nossa vida a partir da nossa mente. E isso daí, assim,
A ciência já tem provado isso, que a mente, que o pensamento tem uma força energética, que é vida, né? Como ele diz assim, pensamento e vida. E o pensamento, ele é vida realmente. Então, nós já temos, assim, experiências, né? Temos casos já comprovado que a prece, a oração direcionada a outras pessoas ajudam, né? Ajuda na cura. A psiquiatria psiquiatria hoje já descobrindo que os maus pensamentos, quer dizer, aqueles pensamentos de depressão, aqueles pensamentos de culpa ou de ódio, assim, eles conseguem destruir as extremidades dos neurônios. Quer dizer, então a ciência, a medicina tem evoluído muito e tem nos trazido essa certeza que a espiritualidade já nos trouxe, né, já nos contou como que funciona, né, essa questão do pensamento, a importância do pensamento, que é ele que vai conduzir. Agora, o pensamento vem dos sentimentos, né? Não adianta você tentar fazer pensamento se você não tem aquele sentimento. Então, por isso que também a necessidade do Evangelho, porque Jesus nos ensinou o amor, então ele nos ensinou a perdoar, a compreender. E é esse exercício de tolerância, de afabilidade que nós fazemos diariamente, né? Com quem nós vivemos, aonde estamos e com o mundo e com as outras pessoas. É o nosso exercício diário. Então, esse exercício vai fazer com que a gente vai se modificando os sentimentos, e aí modificando os pensamentos, criando, como o Emmanuel diz, caminhos mentais em que a gente melhore essa vibração. Bom, então quer dizer que um obsessor só consegue se ele tiver acesso. Exatamente assim. Tá? Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. E na casa espírita muitas vezes aparecem, né, as pessoas, e é normal, não só lá, falar assim, eu começo a rezar um Pai Nosso, aí minha mente já vai, começa Pai Nosso que estás no céu, já começo a lembrar que deixei a chave não sei o quê, que tenho que ligar não sei para onde, que não acabei de fazer não sei o quê. Vou ler o Evangelho, nós falamos, faz a leitura do Evangelho, começa a ler o Evangelho, lê uma frase, pronto, o menino que chora, que não sei quem que eu tenho que falar, alguma coisa, já o pensamento já vai, não consegue ter aquela firmeza, aquela condição de pensamento. A mente foi feita para pensar, nós não paramos de pensar. O que nós temos que aprender? A selecionar os pensamentos, né? A melhorar os nossos pensamentos. E a gente só consegue melhorar os pensamentos se a gente entender e melhorar os sentimentos, né? Então, nós damos assim, nós sugerimos alguns exercícios mentais que a gente pode fazer para ir modificando isso daí. O primeiro é a prece. Não consigo. Então, vamos criar um panorama mental para você ficar mais receptivo. Então, todo dia vamos ler uma mensagem. Eu não consigo ler a mensagem toda, certo? Vamos ler uma frase. Diariamente se propor a ler uma frase. Pega aquela mensagem, leia, mas leia sem distração, fazendo a interiorização, pensando naquelas palavras várias vezes ao dia. Depois você vai ler 2 frases, você vai aumentando, né? E assim você vai construindo esses caminhos mentais. Vai modificando, vai se tornando mais receptivo e vai tendo mais chance de conseguir realmente fazer a prece, né? Que é o nosso escudo, que é a nossa segurança, que é onde que a gente consegue ter esse contato, né? De mente, de vibração com os nossos protetores para que nos ajudem. Então, começar sempre a fazer um exercício pela prece, aí começa a fazer a leitura e também não consegue estar continuando, né? Vamos assim, quando o nosso pensamento volta naquelas situações que não são boas, né, que a gente fica mentalmente muitas vezes vibrando, porque eu vou falar isso aqui para ela, porque isso aqui não sei o quê, eu vou fazer isso. A gente fica discutindo às vezes mentalmente com outras pessoas, né? Aí nós temos que tentar sair disso daí, tentar procurar trazer lembranças boas, né? Então, quando você vê que você está fazendo aquele pensamento repetitivo,
é o primeiro sinal de que você tem que construir outros caminhos. É o primeiro sinal de que você está abrindo essas brechas para começar a ter uma repetição, né, de pensamento, uma recondução de pensamento. E essa é a primeira coisa que você vai ter que começar a parar. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá, não, mas é minha preocupação, é assim, é com o meu filho, a situação financeira, eu tenho essa preocupação. Ter a preocupação é uma coisa, mas ficar vivenciando ela o tempo todo, falando, pensando, não saindo dela, aí você já começa a abrir brecha para receber interferência desses outros irmãos que têm pensamentos assim parecidos. E Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, ele diz que assim, a coisa começa como se fosse, ele usa essa expressão, como se fosse uma gota. Aí depois vai para um risco, depois vai para o painel, depois nós estamos envolvidos na tela mental. Então, o que é isso? Vem primeiro um pensamento. Vou responder assim. Quando for lá, eu vou falar não sei o que para ela. Vou fazer tal... Sabe, vem esse pensamento. Aí depois, aí você... O risco, né? Já começa a crescer a coisa. Aí vai acontecer isso, vai sentir isso, vai... Aí vai aumentando. Vai só aumentando. Então, quando a gente dá essa brecha para entrar... Aí você pode perceber, vai aumentando e você não consegue sair daquilo, não consegue sair daquele painel. Né? Então, toda vez que a gente sentir que estamos tendo um pensamento recorrente, é hora da gente parar. Né? É hora da gente parar e perceber de onde que ele vem, de que sentimento que ele vem, de que sensação, de que desejos, de onde que ele vem, para que a gente tome cuidado que não venha essas interferências, né? Porque no mundo espiritual eles estão ali à nossa volta, né? Os bons e os maus, né? E Kardec também pergunta no Livro dos Espíritos, assim, o que fazer para que os maus espíritos não se aproximem de nós, né? E os espíritos respondem, aproximando-se dos bons. Então, não tem outra saída a não ser a gente tentar fazer um padrão mental de pensamentos bons. Né? Então, a gente recomenda o Evangelho, porque o Evangelho vai fazer as suas reflexões do amar o outro, do ter a compaixão. O que é a compaixão? Você aceitar os defeitos, a forma como cada um são. A benevolência é você desculpar, porque não conseguiu entender, não conseguiu fazer, não é assim. Né? Então, assim, essa caridade, como entende Jesus, né? Que é a benevolência, a compaixão e o perdão. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar nossas emoções, que tem que trabalhar os nossos entendimentos, e a doutrina vem nos ajudando a fazer isso, né? Nesse livro também ele diz assim, que não há obsessão unilateral. Quer dizer, então por isso que eu digo que nós não estamos à mercê dos espíritos, quer dizer, não é eles que decidem nos obsediar, nós permitimos que eles nos façam uma obsessão ostensiva conosco, através dos nossos pensamentos. Isso é importante a gente saber, porque está em nós modificar. Estou sentindo perturbação, estou com ansiedade, estou com depressão, não durmo, só fico lembrando disso. Né? Tem que parar, acalmar, analisar. A doutrina espírita ajuda, os recursos da casa espírita também nos ajudam muito, né? O passe, que vai ajudar no reequilíbrio físico, porque o pensamento acaba desajustando também a parte orgânica, esses pensamentos recorrentes, essas aflições, né? Então, o passe vai ajudar, a água fluidificada, as irradiações, que são as preces, que são... Quer dizer, então, são várias coisas que a gente pode fazer. Mas a casa espírita pode fazer até uma parte. A outra parte cabe a cada um fazer. Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, só dá
para cada um fazer o seu. A mudança vem de dentro de cada um, né? Então, você tem que querer, você tem que entender o que está acontecendo, os riscos que você se coloca através do pensamento, e você tem que querer mudar. Então, você tem que querer que isso se altere e achar os meios de alterar isso. Existem muitos meios, né? Como eu falei do exercício, da leitura, do exercício da mudança das lembranças boas, da prece constante. A prece precisa ser diária. Ah, não consigo fazer a prece ainda. Faz de coração um obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Faça de coração o meu amigo espiritual, meu companheiro, meu guardião, me ajude, eu vou lá resolver isso, eu vou conversar com a pessoa, eu estou aqui em casa, estou nessa situação, me ajude, me oriente. Ele está lá para isso. Mas você precisa fazer de coração. A doutrina espírita vem nos ensinar que não são a quantidade de palavras, mas a qualidade, aquelas que vêm do coração. Né? Então, você não está conseguindo ainda fazer as preces, ter a concentração, você começa com um pouco. É difícil, muitas vezes é difícil, porque você está vivenciando situações, você está num panorama mental que você não consegue sair sozinho disso. Por isso, os recursos, você precisa saber que você faz uma parte, né? E nós fazemos outra. Quer dizer, não tem como fazer pelo outro que o outro tem que fazer por ele mesmo. Como eu falei, nós temos que fazer por nós essas mudanças, né, de sentimentos, de pensamentos, e isso vai do estudo, da compreensão, né? As pessoas muitas vezes são revoltadas por causa de doença. A doutrina vem explicando, né, como isso nos ajuda a nos fortalecer, a entender que nada é por acaso, que o Pai é bom, é justo. Então tem um motivo, né, de estarmos passando por determinadas situações. Então, tudo isso daí vai nos acalmando, vai nos explicando e vai nos ajudando a mudar esse padrão mental. Tá? Existe um outro livro assim, importante, que é Tormentos da Obsessão, psicografado, né, pelo Divaldo, que Manuel Filomeno Miranda, que foi um grande trabalhador e divulgador quando encarnado da doutrina espírita, fez o projeto dele, né, Manuel Filomeno Miranda, que saiu ao Brasil ajudando a estudar, a conhecer mais a doutrina, e dentro da mediunidade, depois, desencarnado em espírito, ele trouxe vários livros, através da psicografia do Divaldo, nesse tocante da mediunidade, da obsessão. E ele tem também uma figura assim, que me marca muito, porque ele diz assim, que só acontece a obsessão quando a tomada psíquica daquele que está sendo obsediado. Então, assim, essa imagem de que nós temos uma tomada mesmo, né? De energia, é como se a gente tivesse alguma coisa pronta para que viesse o outro lugar. E é isso. A gente tem que estar com essa tomadinha fechada. A gente não pode deixar. É muito difícil. A gente também não consegue ter, assim, diariamente, ter aquele padrão vibratório, né? No nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, porque estamos aqui por passar pelas dificuldades, cada um tem, né, o seu cantinho para estar resolvendo ali. Então, mais que a gente consiga perceber, consiga entender quando nós estamos adentrando num processo que depois vai dificultar reverter. Né? Porque, como Emmanuel diz, começa levemente, começa com alguns pensamentos, depois passam a atitudes e depois isso vai crescendo, até ficar numa subjugação que começa a não ter mais vontade, passa já para um estado de loucura, aí fica muito difícil. Então, o que eu queria hoje trazer assim para vocês é essa parte de que acontece sim, é real, acontece a interferência, a obsessão de um espírito desencarnado para encarnado, mas isso só vai acontecer se você permitir, se você deixar suas brechas psíquicas
aberta. Então, lá, nos pensamentos, nos sentimentos, nos gostos, nas tendências, né? Aquela coisa, eu sou assim, vou continuar assim. Não é assim. Vamos ver se ser assim é bom ou se não é. Né? Então, vem a doutrina espírita assim, nos esclarecendo, nos ajudando, né? Contribuindo para que nós encontremos sempre um equilíbrio. Né? E é esse exercício diário que a gente precisa estar fazendo, através de prece, através de leituras, através, Kaldachus, ela diz que o trabalho no bem é um grande auxílio para que não entremos, e é mesmo bom estar no trabalho do bem, já envolvido, né, na parte material, mas também nós podemos fazer o trabalho no bem junto daqueles que precisam de uma palavra, precisam de uma companhia, que precisam de esclarecimento, aqueles que precisam, mesmo profissionalmente, né, fazer um trabalho, oferecer algo que vai ser bom para alguém, pensar, né, em estar levando algo para trazer o bem-estar, para trazer... Então, assim, existem várias formas, além, é lógico, da forma material de ajuda imediata, é necessário que precisamos fazer. Porque toda vez que a gente tem um pensamento, vamos fazer uma ação que vai ajudar o outro, a gente esquece um pouquinho desses nossos temores, desses nossos problemas, a gente sai de dentro da gente para ir para o outro, e isso vai ajudando esse exercício, esse trabalho. Então, são várias coisas que nós podemos fazer e que nós precisamos ter, primeiro, a vontade, segundo, é o esforço. Nada se consegue sem esforço, um empenho. Então, é difícil, muitas pessoas às vezes estão numa situação muito difícil de reverter, mas pode, se ela quiser, pode. Né? Então, nós podemos criar os nossos meios para evitar cairmos numa obsessão. Né? Que esses pensamentos venham, mas que a gente tenha condições de alterar esses pensamentos, de nos modificar quanto a isso. Tá bom? Era essa a mensagem de hoje, era esse o assunto de hoje. Foi um prazer muito grande e um abraço bem grande a todos no coração e muita paz. Obrigada.